Mateus capítulo 6, leremos dos versos 9 até o verso de número 13. Hoje veremos a última petição do Pai Nosso. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 6, 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos visto ao longo das semanas, querido, que na oração do Pai Nosso, nós temos a invocação chamando a Deus de Pai. Eu me achego diante de Deus, não diante de um déspota, diante de um Deus distante, mas um Deus que escolheu ser meu Pai, o Deus que me conhece antes de mim mesmo, o Deus que me formou e que decidiu ser meu Pai, enviando o seu único Filho para morrer na cruz no meu lugar, tornando possível a adoção de cada um de nós. Eu não me dirijo a Deus como Pai me esquecendo do meu irmão, antes eu me dirijo a Deus dizendo: Pai nosso, não é meu Pai. Eu me achego diante de Deus e me lembro do meu irmão. E as três primeiras petições, nós temos o pronome possessivo teu, porque santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Então Cristo nos ensina na oração do Pai Nosso que eu devo me preocupar, me importar primeiro com a santidade do nome de Deus, com o reino de Deus e com a vontade de Deus, para então pedir para as coisas relacionadas a nós, aquilo que Cristo posteriormente vai nos ensinar, dizendo que o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas são acrescentadas, quando em primeiro lugar buscamos o reino, quando em primeiro lugar buscamos a santidade do nome de Deus e fazer a vontade de Deus. Então as três últimas petições estão relacionadas a nós. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então pedimos a Deus como nosso Pai que nos dê provisão, que nos dê pão, que nos alimente, que nos sustente. E isso não é uma petição simplesmente pedindo para que Deus nos dê passivamente, mas para que Ele nos sustente, inclusive no nosso trabalho, reconhecendo que dEle vêm todas as coisas. Nós pedimos por perdão, da mesma forma então que nós nos achegamos diante de Deus pela necessidade física, nós nos achegamos diante de Deus pela necessidade espiritual. Nós precisamos do perdão da parte de Deus, e Deus então nos perdoa. Ele nos purifica e nos habilita e nos capacita a perdoar outros, porque é perdoador aquele que foi perdoado, é misericordioso aquele que reconhece sua miséria diante de Deus. E então pedimos por proteção. E é interessante ver que nessas três petições nós temos também uma petição que é trinitária. Pedimos por pão ao nosso Pai, recebemos pão do nosso Pai, que é quem nos provisiona, que é o nosso provedor. Nós recebemos o perdão por meio do Filho, que morreu na cruz no nosso lugar, e o livramento por meio do Espírito Santo que habita em nós, que nos habilita a fazer a vontade de Deus. Então nós, na terceira petição, temos, verso 13: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A primeira frase então que Cristo diz na sexta petição, a terceira da segunda parte: não nos deixes cair em tentação. Esse primeiro verbo, deixar cair em tentação, é um subjuntivo, denota a possibilidade, ou seja, somos tentáveis, existe a possibilidade de cairmos em tentação.
E é justamente porque existe a possibilidade de cairmos em tentação, de que é possível sermos tentados, é possível que a tentação venha e vença, e que a gente caia na sedução do pecado. A palavra tentação é isso, é uma prova, é um teste, é uma sedução, é algo originado, seja por desejos ou por circunstâncias internas. Somos tentáveis porque somos frágeis, nós estamos sujeitos à fragilidade, nós morremos, e justamente porque é possível que morramos, que sintamos dor, que a gente é tentável, porque muitos mártires na história da igreja foram tentados, provados, para negar a Cristo, sendo torturados, passando por tortura, e até mesmo pela morte, com o intuito de negarem a Cristo, com o intuito de rejeitarem ao Senhor. Nós somos tentáveis, porque nós temos um emocional frágil, os nossos sentimentos nos traem, o nosso coração nos trai, e podemos ser traídos pelos nossos desejos, por aquilo que a nossa carne deseja. Então, dentro da tentação, as Escrituras dizem que nós somos tentados, pelo menos em 3 áreas. A tentação do Éden nos mostra isso, quando a serpente tenta a mulher, no Éden. Nós temos 1 João, capítulo 2, que vai dizer para nós que existe a concupiscência dos olhos, existe a concupiscência da carne, e existe a soberba da vida. Esses 3 tipos de desejos, esses 3 tipos de tentações virão para nós, e essas 3 tentações vêm sobre Eva. Diz o texto bíblico em Gênesis capítulo 3 que Eva olha o fruto e vê que ele é agradável aos olhos, o desejo dos olhos. Ela percebe que é bom para alimento, o desejo da carne, e desejável para obter entendimento, para ser igual a Deus, a soberba da vida. Então nós temos essas 3 tentações no Éden. No deserto, quando Satanás tenta o Senhor Jesus, Mateus capítulo 4, 2 capítulos anteriores a esse, nós temos Satanás indo ao deserto com o intuito de tentar Jesus. E o que acontece? O Espírito Santo é quem leva Jesus ao deserto para ser tentado. Ele vai ao deserto para ser tentado, e por 40 dias ele fica ali, sem se alimentar. O primeiro dia passa e Satanás não vem, ele foi para lá com o intuito de ser tentado. O segundo, o terceiro, e chega ao 40º dia, e no 40º dia, quando Jesus tem fome, veja a fragilidade física, quando Jesus tem fome, Satanás então se aproxima. O tentador sempre procura um momento oportuno, kairos, palavra grega kairos, que quer dizer o momento oportuno. E o texto bíblico da tentação no deserto diz que depois de tentar Jesus, ele se afasta, esperando então até um próximo momento oportuno para tentar. Ele espera 40 dias. Depois de 40 dias, Jesus tem fome. Então nós temos nessa tentação, ele diz: transforme as pedras em pães, para ter alimento, se és o Filho de Deus. Então ele tenta Jesus na sua carne, pela sua necessidade, e Cristo então responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí Satanás então olha para aquilo e diz: então é da palavra? Então diz na palavra que Deus vai te guardar. Se você se lançar daqui abaixo, os anjos virão sobre você e você vai ser guardado por Deus. Então, se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, que os anjos vão te guardar. Assim diz a palavra de Deus. E vemos então nesse momento
a soberba. Ele dizendo: se és o Filho de Deus, então desce aqui, e você, na hora que cair, vai vir uma legião de anjos e vai sair bonito. E aí você prova a sua divindade, e aí as pessoas verão quão grande você é. Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Em terceiro lugar, então, Satanás mostra todos os reinos do mundo e a glória deles, e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Se curva só um pouquinho, e eu te dou tudo isso, desejo dos olhos. O Senhor Jesus responde: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. E Satanás então se afasta do Senhor Jesus. Quando clamamos a Deus: livra-nos, não nos deixes cair em tentação. Ele diz para que não permita que caiamos na tentação da carne, do desejo da nossa carne, dos nossos sentimentos, da sedução do pecado, da sensualidade, para que não caiamos no desejo dos olhos, daquilo que vemos, da ganância, e que não caiamos na soberba da vida, na vaidade do nosso coração. Jesus nos ensina a buscar a Deus, a reconhecer que Deus é quem nos livra e é quem nos protege de todo o mal, seja da nossa carne, seja dos nossos olhos, seja da nossa própria soberba. Com relação à fragilidade, queridos, existe uma carta de um mártir chamado William Tyndale, que era um reformado inglês, antes de haver tradução da Bíblia em inglês, e ele começou a traduzir a Bíblia para o inglês e foi perseguido por causa disso. E ele tinha um amigo chamado John Frith, e esse amigo, ele estava prestes a morrer na fogueira por causa da lealdade à palavra do Senhor. E William Tyndale escreve para ele, diante da tentação que aquele homem poderia ter para não morrer queimado por causa da sua fé, e ele diz: tua causa é o Evangelho de Cristo, uma luz que deve ser alimentada com o sangue da fé. Se somos fustigados e sofremos fazendo o bem, devemos sofrer e suportar com paciência o que é aceitável e agradável a Deus, pois para esse fim fomos chamados, porque também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que nós sigamos suas pisadas. Ele que não cometeu pecado jamais, e nisso temos conhecido o seu amor, que Ele deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Não deixe seu corpo esmorecer, se a dor estiver acima de suas forças. Lembre-se, tudo quanto pedirdes em seu nome, Ele concederá. Ore ao Pai então no nome precioso de Cristo, e Ele vai te dar forças para sofrer, aliviar a dor ou encurtá-la nesse mundo. Amém. William Tyndale, 3 anos depois, também foi martirizado, sendo queimado vivo. O Senhor Jesus nos ensina a buscar a face de Deus, dizendo: Senhor, não permita que caiamos em tentação, porque nós somos tentáveis. Pouco antes de ser traído, no Getsêmani, o Senhor Jesus se dirige aos seus discípulos dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Para que não caiamos em tentação, veja, essa não é uma oração meramente passiva também. Eu estou dizendo: Deus, não permita que eu caia em tentação, mas ao mesmo tempo eu devo estar vigilante e orando. Eu devo me voltar para o Senhor buscando a sua face, dizendo: Senhor, eu sou fraco, me ajuda, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus, eu sou frágil, Deus, me socorra. E clamamos então, para não lutarmos sozinhos, clamamos por misericórdia, clamamos por livramento, reconhecemos que dependemos de Deus, e não na força do nosso braço. Certa feita, um determinado pastor, falando sobre um determinado pecado, dizia: nesse pecado eu não caio jamais. E afirmando isso, ele estava dizendo que ele era forte o suficiente para não cair em alguns pecados. E queridos,
Nós carecemos de Deus nos sustentar em todas as áreas. E é justamente quando pensamos ser fortes que nós caímos. É justamente quando nós paramos de depender de Deus, quando nós paramos de vigiar. É depois das maiores vitórias que o povo está mais fragilizado, que é quando eles estão de guarda baixa, é quando podem vir as piores derrotas. Precisamos vigiar e orar. Mas e se cairmos em tentação, queridos? O que acontece se cairmos em tentação? 1 João capítulo 2, verso 1, o apóstolo João diz para nós: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Caímos quando não damos ouvidos à voz de Deus, não dependemos de Deus e damos ouvidos ao tentador, quando desejamos as coisas do mundo ao invés do reino, da santidade do nome de Deus, da vontade de Deus, e quando nós não buscamos o reino, a santidade de Deus e a vontade de Deus em primeiro lugar, então nós pecamos, nós nos permitimos cair em tentação. E quando nós nos afastamos da vontade de Deus, é nesse momento de fragilidade que nós devemos pedir ajuda. E quando não pedimos ajuda, caímos. O Senhor Jesus continua dizendo: livra-nos do mal, mas livra-nos do mal. Essa palavra livra-nos aqui, a palavra hussai, em grego, que quer dizer resgatar-nos do mal, libertar-nos do mal. Então Jesus está dizendo: Deus, resgata-nos do mal, liberta-nos do mal. Essa palavra é usada em alguns outros textos. Colossenses capítulo 1, verso 13, por exemplo, quando diz que Ele nos libertou do império das trevas. Nós somos libertados do império das trevas. 1 Tessalonicenses 1, 10, diz que Jesus nos livra da ira vindoura. Nós fomos libertos, livrados da ira vindoura. 2 Timóteo 4,18, Paulo diz: o Senhor me livrará também de toda a obra maligna. Deus vai trazer esse livramento para mim. Então é ser resgatado, ser liberto. Do quê? Do mal. E aqui nós temos algo importante a ser frisado. No texto grego, esse do mal, na verdade, nos traz mais a ideia de um substantivo e não de algo abstrato. Então nós temos, nesse caso, não apenas a maldade de forma abstrata, mas um caso que apresenta o mal no nominativo no grego, como uma pessoa. Então, uma possível tradução seria: livra-nos do maligno, livra-nos do maligno, ou uma possível tradução do mal com M maiúsculo: livra-nos do maligno. Jesus Cristo nos ensina a orar, pedindo ajuda ao Pai para vencermos Satanás, para vencermos o mal. E aqui nós temos algumas verdades sendo mostradas para nós. A maldade está presente no mundo. A maldade está presente em todos os lugares. E quando oramos: Senhor, livra-me do mal, livra-me do maligno, eu estou dizendo: Senhor, não permita que o maligno tenha qualquer ponto de apoio em mim. Não permita que eu empreste a minha boca para Satanás, que eu empreste a minha vida para Satanás. Jesus está ensinando essa oração para crentes libertos, que já foram resgatados do império das trevas. Mas vemos Pedro emprestando sua boca para Satanás, quando ele cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Tem pena de ti, Senhor. Não fala essas coisas negativas de morrer na cruz, bate na madeira. Jesus se dirige a Pedro dizendo: arreda de mim, Satanás. Arreda de mim, Satanás. Satanás é contrário à santidade de Deus,
é contrário ao reino de Deus, é contrário à vontade de Deus, e o mal é tudo aquilo que é contrário à obra do Senhor. E seremos tentados a não santificar o nome de Deus na nossa vida, seremos tentados a não buscar em primeiro lugar o reino de Deus, seremos tentados a não fazer a vontade de Deus. E veja, não é fazer a vontade do diabo, é fazer a nossa. Quando cogitamos das coisas dos homens, nós estamos cogitando de planos diabólicos, malignos, maus, porque nós somos maus. Devemos clamar a Deus: Santo Deus, que eu me volte e me importe e busque a santidade do Teu nome, santifique o Teu nome na minha vida, Senhor, que venha o Teu reino e que seja feita a Tua vontade, que eu não seja um instrumento nas mãos de Satanás, para que a Tua vontade não seja feita, para fazer qualquer pessoa tropeçar, para impedir a progressão do Teu reino. Somos chamados então, por meio dessa oração, dessa petição, a ser agentes de Deus na implementação do reino de Deus, em oposição ao império das trevas. Nós somos chamados a nos opor ao mal, jamais nos aliar a ele. E quais armas então nós usamos nessa guerra? Uma vez que somos regenerados, nas bem-aventuranças, nós recebemos armas que lutamos, nos valores do reino: humildade, arrependimento de pecados, mansidão, a obediência à palavra de Deus, misericórdia, pureza, a paz e a perseverança. Todas atitudes descritas no Sermão do Monte, e que são o fruto do Espírito sendo desenvolvido em nós. E quando obedecemos a palavra de Deus, e quando nos colocamos em oração, nós vencemos o mal. E quando proclamamos a mensagem do Senhor, nós estamos trabalhando pela expansão do reino de Deus. Mas nós não vamos querer fazer isso, queridos. Pregar o Evangelho é muito difícil. Batalhar em oração é algo que vai trazer desgaste para nós. Essas coisas não são naturais. Para nós é muito mais fácil 3 refeições diárias e o conforto da nossa cama. Livra-nos do mal, Senhor. Livra do mal de me colocar no centro. Livra-me do mal de buscar a minha vontade, o meu conforto, a despeito da Tua vontade. Quando Paulo é chamado pelo Senhor, ele diz: eu vou mostrar por meio dele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. A igreja, no século I, por crer no Evangelho, eram perseguidos, eram mortos, eram queimados vivos, eram aprisionados, apedrejados, açoitados, mas em todo tempo clamando: Senhor, livra-nos do mal, de não buscar em primeiro lugar o Teu reino. Essa oração ainda não é uma oração egoísta: livra-nos. Eu não me achego diante de Deus pensando apenas nas minhas dificuldades, nas minhas provações, naquilo que eu sofro. Eu clamo a Deus também pelo meu irmão: livra o meu irmão. Eu me importo com o meu irmão e eu posso ser um agente de Deus para livrar o meu irmão do mal. Quando eu vejo o mal e exorto o meu irmão. E quando que eu faço isso? Quando que eu sou um agente de Deus para parar o mal na igreja? Quando eu sigo Mateus 18. Quando ao ver o mal, eu denuncio o mal. Quando eu vejo o mal na vida do meu irmão, eu não denuncio o mal no Facebook. Eu procuro meu irmão. Eu falo diretamente com meu irmão. Falo: meu irmão, o que você está fazendo é errado. Procurando livrar o meu irmão do mal. E sigo os passos para parar o mal, seja na vida do meu irmão ou seja no meio da igreja. E como que eu paro o mal no meio da igreja? Quando esse irmão não quer abandonar o mal, e depois de 2 ou 3, e depois de ser levado
a igreja, esse irmão, ele é excluído da comunhão, para preservar a pureza da igreja. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal. Deus promete para nós nos dar libertação, pondo limitações, além disso, nas tentativas de Satanás para nos destruir. 1 Coríntios 10, 13, Paulo diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus a ninguém tenta, e mais do que isso, Ele nos provê livramento, para que possamos suportar as tentações, para que possamos, diante das dificuldades, termos condições de vencer o mal. John Stott, ele parafraseia esse pedido da seguinte forma, ele diz: não permitas que sejamos induzidos à tentação que nos possa derrotar, mas livra-nos do maligno. Livra-nos do maligno. Deus, nós nos achegamos ao nosso Pai, reconhecendo que é Ele quem pode nos livrar, não é na força do meu braço. E Deus proveu o livramento para mim e para você, quando nós clamamos pela sua ajuda, quando nós nos achegamos diante de Deus dizendo: Senhor, está difícil, Senhor, eu sou fraco, Deus, livra-me do mal, não permita que eu caia em tentação, cuida de mim, Senhor, cuida de mim. E Deus é quem nos protege, é quem nos sustenta, porque Ele começou a boa obra e vai completá-la. Ele nos preserva até o fim, até o fim. A oração termina dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aqui então nós temos 3 palavras sendo ditas que elas pertencem a Deus, elas são do Senhor. É dito então para nós que devemos orar dizendo que do Senhor é o reino, nós somos cidadãos desse reino, nós vivemos os valores do reino e vivemos para fazer a vontade do Rei. Só há um Rei na igreja, que é o Senhor, Ele é soberano sobre a nossa vida. E eu estou dizendo então que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, Senhor, porque teu é o reino. Nós temos a síndrome do trono, nós queremos estar no trono, nós queremos reinar, nós queremos ser os maiores, nós queremos que seja feita a nossa vontade, mas nós terminamos orando: Senhor, teu é o reino, o Senhor é quem reina e nós servimos, o seu governo é eterno, o seu governo não tem fim. E a tua vontade é feita nos céus e na terra e na minha vida, Senhor. E eu estou aqui para fazer a tua vontade, para servir ao Senhor, meu soberano, meu Deus, meu Rei. Eu sou teu servo. Teu é o poder. Reconhecemos que Deus é detentor de todo o poder. O poder não está em nós. Nós dependemos do Senhor. Nós dizemos: somos fracos, mas servimos um Deus todo-poderoso. Até o poder que Satanás tem, e Satanás tem poder, até o poder que Satanás tem, foi dado por Deus. E o poder de Satanás é limitado pelo Senhor. O poder do Senhor é ilimitado, não tem fim. Nada pode contra o braço forte do Senhor. Teu é o poder, Senhor. Agindo o braço do Senhor, quem pode impedir? Ninguém, ninguém. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso e oramos dizendo: e tua é a glória para todo sempre. Não há espaço para o cristão, para a autoglorificação. Não há espaço na nossa vida para buscar aplausos, centralidade, palco. Toda a glória deve ser dada a Ele, tudo é para Ele,
1 Coríntios 10, 31, Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O fim último da nossa existência é a glória de Deus, queridos. Nós vivemos para glorificar o Senhor, nós existimos para exaltá-lo. O fim último da nossa existência é glorificar a Deus. Toda ação nossa é para a glória dele. Deus não divide glória com ninguém. Nas nossas orações, nós reconhecemos isso. Senhor, olha para tudo aquilo que eu quero, e se há algo que não te glorifica, jamais me dê. Que tudo em minha vida glorifique o teu nome. Exalte o Senhor. Faça o teu nome santificado na minha vida. Torne o teu reino real por onde eu for. Que a tua vontade prevaleça para todo o sempre, pelos séculos dos séculos. A eternidade com Cristo será algo terrível para aqueles que não o amam, porque a eternidade com o Senhor será para render glória a Ele para todo sempre, será para servir a Ele para todo sempre, para adorar a Ele para todo sempre. Esse é o propósito da nossa existência. Aqueles que não amam, não desejam a eternidade com Cristo, mas esse é o anseio do nosso coração, o desejo da nossa alma, estar perante a sua face, adorá-lo, render-lhe toda a glória, todo o louvor, toda a honra, para todo o sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, querido.